Pessoal, boa tarde. Vamos fazer a correção hoje da nossa petição inicial. Nossa petição inicial é uma petição de alimentos, né? Foi uma petição inicial de fixação de alimentos, né? Teve uma particularidade, né, que a gente vai discutir com ela, essa particularidade no decorrer da correção aqui, tá? Primeira questão aí é a seguinte: o endereçamento da peça, né? Para qual juízo que essa peça será direcionada, né? Ela será direcionada para a vara civil da comarca de Unai. Por quê? Porque o artigo 53, inciso 2º do Código de Processo Civil, ele fala lá que as ações onde que se discute alimentos, elas serão propostas no endereço do alimentando, né? Ou seja, do menor, do filho ali, né? Daquele que está buscando os alimentos. E no enunciado do exercício foi dito que ele reside na cidade de Unai junto com sua mãe, né? Então, artigo 53, inciso 2º do CPC, fala que a ação será proposta no endereço do alimentando, o alimentando reside em Unai, a ação será para o juízo de Unai. É uma ação, né, que deve correr em segredo de justiça, né, ou seja, apenas as partes e os seus respectivos advogados devem ter acesso aos autos, né? É o que fala lá o artigo 189, inciso 2 do Código de Processo Civil, né? Esse artigo do CPC, o inciso 2º, artigo 189, inciso 2º do CPC, ele dispõe sobre essa questão, né? A gente tem que ressaltar aqui também que vai ter o pedido de assistência judiciária gratuita, tá bom? Então, beleza. Aí, a primeira parte, né, da peça, ela vem aí com a qualificação das partes. Então, a gente coloca LSM, só as iniciais do menor, né? Brasileiro, menor impúpere, representado por sua genitora, senhora Brenda Soares, brasileira, solteira, profissão, portadora do RG, do CPF, tal, titular do e-mail tal, residente domiciliada na rua tal, bairro tal, cidade tal, estado tal, CEP tal, por seu advogado que essa subscreve, mandato incluso, com escritório na rua X, número tal, bairro tal, cidade tal, CEP tal, onde recebe intimações, e-mail, tá? Muito importante hoje a gente colocar o endereço eletrônico, né? Por que é muito importante? Porque inúmeros atos processuais aí têm sido realizados através do ambiente virtual, né? E estes links têm sido disponibilizados para os advogados através dos respectivos e-mails. Então, é muito importante o advogado informar o seu e-mail, tá? Vem a presença de Vossa Excelência propor, aí a ação, gente, ela vai chamar ação de fixação de alimentos com pedido liminar, né? O objetivo é fixar os alimentos e tem um pedido liminar. O que isso significa? É um pedido urgente que é feito no início do processo, né? Observando-se o procedimento especial previsto na Lei 5.478 de 1968, que é a LA, ou Lei de Alimentos, né? Essa ação será proposta em face do pai, né? Em face de Marcelo Marques, aí vai colocar a qualificação. Da onde que a gente tira os dados para qualificar as partes? Gente, artigo 319 do Código de Processo Civil, artigo 319, inciso 2º do CPC. É de lá que nós tiramos aí
os dados necessários para qualificação das partes. Lá fala quais são os dados necessários: nome, CPF, profissão, estado civil, essas questões, tá? É muito importante isso, tá, gente? Essa qualificação das partes, sobretudo para a prova da OAB, né? Na prova da OAB tem que colocar. E hoje em dia, o processo judicial eletrônico e tal, como ele é judicial eletrônico, você tem que preencher campos lá, questão de CPF da parte autora obrigatório, né? CEP do endereço CEP correto, tanto do autor e réu, também é obrigatório, porque sem o CEP do autor é obrigatório, do réu tem lá até a possibilidade de você informar que não conhece o endereço, né? Agora, do autor é obrigatório, porque se coloca lá o CEP, ele já sai com o nome da cidade, o estado e o nome da rua. Aí só você preencher o número lá, tá? Uma outra questão aqui, ó. Ação, o nome da ação. Ela é fixação de alimentos com pedido liminar. Este nome da ação, ele vai influir em quê? Nos pedidos, né? Porque os pedidos principais, lá no final da sua peça, ele vai ter que coincidir com o nome da sua ação. Você vai pedir para fixar alimentos, né? Você vai pedir a liminar para que sejam fixados alimentos. Depois você vai pedir o pedido para ratificação da liminar, para que esses alimentos que foram fixados provisoriamente eles se tornem definitivos. Eu gosto de separar a peça, gente, por tópicos, tá? No meu primeiro tópico aí, eu sempre coloco o da justiça gratuita, né? Aí, na justiça gratuita, você vai requerer aí a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, vai mencionar os artigos de lei para fundamentar o seu pedido, né? Que é mais ou menos, né, o artigo 98, mais ou menos não, é o artigo 98 e seguintes do CPC e o artigo 5º, inciso 74 da Constituição Federal, né? São estes artigos que tratam aí da gratuidade da justiça, tá bom? E outra coisa, é óbvio, gente, que você tem que atrelar essa questão com o caso concreto. Então, você vai falar, olha, igual no caso dela aqui, fulano faz jus à assistência judiciária gratuita, pois encontra-se desempregada, né? E não possui renda mensal, vivendo da ajuda de sua família. Você tem que, por exemplo, se o cara vamos colocar, ele é caixa de supermercado, aí ele tem uma renda mensal ali de um salário mínimo e meio. Aí você vai colocar, ele faz jus porque ele é caixa de supermercado, ofere renda mensal de um salário mínimo e meio, conforme contra-cheque em anexo. Você vai explicar, né, dentro da sua situação fática ali, por que o cara, né, por que a pessoa, por que o seu cliente faz jus à assistência judiciária gratuita de acordo com o caso concreto dele, tá? Depois, gente, a gente tem a questão aí do contexto fático, né? O contexto fático, o que acontece? São duas situações que eu sempre gosto de falar. Para fins de exame da ordem, né? Você tem que tirar ali os seus fatos, o contexto fático, do enunciado do exercício. Então, você vai fazer uma análise ali do enunciado do exercício e vai extrair do enunciado os principais fatos, né? Ah, mas como que eu vou saber quais fatos são principais, são importantes? Na perspectiva jurídica. Quais fatos que importam na perspectiva jurídica? Ah, mas como que eu vou saber isso? Aí vai depender de caso a caso. Não é questão de alimentos, né? Aqui é um exercício de alimentos. Quais que são os fatos importantes? Tem certidão de nascimento?
Lá no enunciado fala que tem certidão de nascimento? Fala. Fala a renda do cara? Fala. Né? Da pessoa que vai pagar os alimentos? Fala. Então, assim, são essas situações que serão trazidas aí para o contexto fático. Por que esses fatos são importantes para o mundo jurídico? A certidão de nascimento comprova a paternidade. Então, comprova a menoridade da criança. Então, comprova ali que há necessidade de pagar alimentos a ele. Né? O comprovante de renda do pai comprova que ele tem condições, tem possibilidade de pagar os alimentos pretendidos. Né? E assim vai. Então, você tem que procurar enxergar ali aquilo que importa numa perspectiva jurídica. Né? E na prática, aí no exame da ordem, gente, tem que fazer o que eu chamo de arroz com feijão. O que é arroz com feijão? Simples, né? Você vai escrever só palavras que você conhece, vai ser objetivo, vai fazer ali um contexto fático com princípio, meio e fim. É tipo uma redação, né, gente? Você vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão ali com os seus pedidos, né? Tá? Agora, na prática cotidiana, aí a pessoa pode ser mais detalhista, você vai sentar com o seu cliente, vai conversar, vai extrair dele ali tudo que é importante e vai trazer isso tudo à baila, né? Beleza? Aí no nosso caso aqui, ó, só para ver para vocês como que ficou o meu contexto fático, né? Ficou aqui com 5 parágrafos, né? Ficaram 6, mas o último parágrafo é praticamente uma frase com a conclusão, né? Não é nem a conclusão, é o link entre o contexto fático e a fundamentação jurídica. Então, ó, como é que eu coloquei aqui? A parte genitora, a genitora da parte autora manteve um relacionamento amoroso com o senhor Marcelo Marques no período compreendido entre os anos de 2015 e 2018, e deste relacionamento nasceu o requerente, cujo nome é Lucas Soares Marques, em 21 de abril de 2017, conforme certidão de nascimento em anexo. Por motivos de incompatibilidade de gêneros, o casal encerrou a relação em março de 2018. Naquela oportunidade, ficou verbalmente consignado entre ambos que o requerido pagaria a título de pensão valor correspondente a 20% do salário mínimo. É importante consignar que a referida quantia sempre foi insuficiente para cobrir as despesas básicas da criança, tais como alimentação, vestuário, médico, lazer e etc. Ocorre que, não obstante a precária contribuição, a mãe do menor concordou com o valor pago porque o demandado sempre dizia que estava apertado e por isso não conseguiria arcar com quantia maior. Pois bem, há 2 meses, a genitora da menor descobriu que o requerido possui outro filho com o qual contribui com o valor correspondente a 80% do salário mínimo, conforme cópia da sentença judicial que homologou o acordo realizado entre o réu e a mãe do outro filho. Ressalta que este outro filho é nascido em 5 de janeiro de 2018 e não apresenta nenhum problema de saúde, motivo pelo qual não se justifica que receba quantia maior do que aquela que está sendo paga ao demandante. Quer dizer, já estou fazendo dando uma chorada aí, né, falando, eu recebo 20%, o meu irmão recebe 80% do salário mínimo. Por que dessa diferença, né? A gente não há motivo para que haja a diferença entre o valor do salário entre um filho e outro, né? É isso que está sendo dito aí. Da onde que eu estou tirando isso? Do enunciado, né? Do enunciado. Vocês estão vendo que neste contexto fático aqui não tem nada inventado. Tudo foi tirado lá do enunciado. Então vamos lá. Dessa forma, com fundamento no princípio da igualdade entre os filhos, a fixação da pensão alimentícia em valor correspondente a 80% do salário mínimo é a medida que se impõe, né? Aí eu estou invocando aí o princípio da igualdade entre os filhos para falar, os filhos são iguais, né? Não há motivo
para que um filho receba tratamento diferente do outro, né? E peço que seja fixados o mesmo valor para ambos, né? Aí eu coloco, ó, tecidas as considerações fáticas, passa a fundamentar juridicamente. Fundamentação jurídica, gente, o que vem na fundamentação jurídica? Quais são os elementos que são trazidos para a fundamentação jurídica de uma peça processual? Texto de lei, jurisprudência e doutrina. Nesta ordem, gente, tá? Texto de lei. A lei, gente, no nosso sistema, que é um sistema de positivado, que o direito é posto pelo Estado, a lei é a fonte primária do direito. Então, se tem lei que trata daquele assunto, a lei deve ser mencionada, né? No caso, fixação de alimentos, o Código Civil trata lá, né? Tem um capítulo específico lá para essa questão de alimentos. Então, existem inúmeros textos de lei, né, no Código Civil, essa lei que eu mencionei aqui no início da aula, que é a lei de alimentos, né, que é a lei 5.478 de 68. Então, existem aí textos de lei que tratam da questão de alimentos. Então, deve ser mencionado. Jurisprudência para comprovar ali a interpretação da lei de acordo com os interesses do seu cliente, né? Você não vai colocar lá uma jurisprudência que é contrária ao interesse do seu cliente. Você vai contextualizar e vai trazer, né, uma jurisprudência que seja contemporânea, ou seja, que seja recente. Agora, se não tiver, pode ser mais antiga. Mas, assim, de preferência recente, de preferência do tribunal do estado onde você advoga, né? Então, no caso, estamos aqui em Minas. Uma jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas, né? Tem uma jurisprudência que trata do assunto do STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Traz ela, né? Só ela. Não precisa encher de jurisprudência não, tá, gente? E doutrina. O que é a doutrina? Doutrina é a interpretação que os nossos estudiosos dão para a lei e para a jurisprudência aí, tá? Então, também é importante trazer uma doutrina se tiver. Agora, gente, é óbvio que no exame da OAB não é possível mencionar jurisprudência e tampouco doutrina, né? A não ser que o cara seja milhões aí de acima da média, né, para conseguir decorar uma jurisprudência, uma doutrina e trazer lá para o exame da ordem, né? Agora, na prática, né, no mundo cotidiano nosso aqui, é bom trazer, tá? Aí, gente, é uma questão que eu sempre falo, a palavra que eu uso é atrelar. O que é atrelar? É você fazer o link ali entre a situação fática do seu caso concreto com o direito invocado, né? Por que eu gosto de ressaltar isso? Porque tem muita gente que às vezes faz a peça processual, menciona lá texto de lei de forma seca, né? Não consegue misturar ali, não consegue colocar uma coerência entre aquela situação fática daquele caso concreto com o direito que está sendo invocado, porque cada caso é um caso, gente. Por mais, é lógico, né, gente? Por exemplo, existem situações que praticamente você vai mudar os nomes ali. Infelizmente, né? Vou dar um exemplo aqui, ó. Negativação indevida do nome. Aí você vai chegar, por exemplo, lá no Juizado Especial de Unai. Quanto que a juíza aí do Juizado Especial de Unai dá de dano moral? R$5.000, né? Ela dá R$5.000? Sim, R$5.000. Comprovou lá que a negativação foi indevida, é 5 mil. Você vai fazer uma peça processual, todo caso que chegar no seu escritório de negativação indevida, com essa questão de R$5.000, o que você vai fazer? Você vai só misturar as questões, você vai só mudar o nome ali
e tocar o barco, né? Agora, questão de alimentos, essas questões assim, um pouco mais complexas, que são mais individualizadas, por quê? Cada pai tem uma renda, cada filho tem uma realidade e tal, aí você vai ter que trazer essa situação e atrelar ali ao direito invocado, né? A fundamentação jurídica, na perspectiva do exame da OAB, é a parte mais valiosa da peça, né? É a que tem maior avaliação lá dos avaliadores, né? Então tem que ser a parte mais caprichada da peça, a que está melhor. Eu gosto de dividir a fundamentação jurídica, né? Aí você vai e coloca lá, demonstração dos requisitos legais e jurisprudenciais, você vai citar o artigo lá, 1694 do Código Civil, que fala lá do dever dos alimentos, né? Você tem que trazer também, é muito importante, a questão do binômio, né? Necessidade, possibilidade, né? O que é isso? A criança é menor. Ela sendo menor, ela é impossibilitada de trabalhar. Ela é impossibilitada de, por si só, né, se sustentar. Então, ela tem necessidade, né, uma necessidade natural de ser alimentada pelo seu genitor e pela sua genitora. Do outro lado, tem a possibilidade do genitor. O que é isso? Possibilidade. A gente vai analisar qual que é a renda dele e vai fazer esse link aí. Por quê? Por exemplo, se o cara ganha lá 2 salários mínimos, adianta você pedir de alimentos R$ 1.500? Não, porque ele não consegue pagar e viver a vida dele pagando R$ 1.500, ganhando R$ 2.200 por mês, né? Se ele tiver um filho só, tem que ser lá 30% da renda dele, que daria aí de 2.200, vamos supor que ele tenha 2.200 líquido, 30% vai dar em torno aí de R$660, né, no máximo, né? Não tem jeito de puxar mais do que isso, tá? Então, é essa questão aí de necessidade e possibilidade. Vai discorrer lá sobre a questão dos alimentos provisórios. Aí tem o artigo 4º lá da Lei de Alimentos, que fala, né, sobre essa questão da liminar nos alimentos, tá? Por fim, nos pedidos da sua peça, você vai colocar lá você vai invocar toda essa questão, né? Vai colocar o que você vai pedir, vai estar lá nos pedidos, tudo aquilo. Que é a justiça gratuita, que é a fixação liminar, você vai pedir a intimação do Ministério Público para participar do feito, como fiscal da lei, porque em causas em que envolve menor, o promotor tem que participar para ele ver se está tudo beleza ali, se os interesses do menor estão sendo defendidos, né? Então, todas essas questões devem ser observadas. Por fim, no final da peça, né, você vai colocar lá o local, data, o nome do advogado e o número da OAB. Eu disponibilizei lá para vocês o padrão de resposta no AVA. Vou disponibilizar lá o link da aula gravada para vocês verem a aula gravada, né? E peguem a peça que vocês fizeram e comparem com o padrão de resposta que foi disponibilizado para vocês darem uma olhada lá para ver se está tudo legal, tá bom? Até a próxima.